Olá, Pai do Senhor a todos, uma boa tarde para os nossos amigos também. Nós estamos aqui para fazer mais uma reflexão da palavra de Deus. Quero ler aqui em Mateus capítulo 24, onde diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular lhe perguntaram: Quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Meus amigos, meus irmãos, Jesus Cristo está dentro do templo e após a sua saída, os discípulos querem mostrar a estrutura, né, ali. E Jesus fala que não haveria pedra sobre pedra que não fosse tirada uma de cima da outra. E curiosamente os discípulos fazem três perguntas: quando isso acontecerá? Quando será o dia da volta de Jesus e quando será o fim de tudo? Eles queriam indagar o tempo e a época em que essas coisas poderiam acontecer. E é bom, é importante sim saber-se, né, ter ideia mais ou menos da proximidade em que essas coisas vão se realizar. Mas Jesus, pela importância de se manter firme, de estar preparado, de que está continuando no caminho, né? Jesus disse a eles que o mais importante do que saber das datas, saber dos acontecimentos, saber do dia exato disso, o importante é estarem ainda com a mesma fé, ainda com o mesmo propósito, ainda vivendo o mesmo evangelho, ainda vivendo a doutrina, ainda estando em santificação, ainda testemunhando, ainda sendo sal e sendo luz. E aqui, queridos, eu quero trazer uma reflexão dentro disso. Nós sabemos que o pecado ele tem uma força muito destruidora. O pecado ele tem uma capacidade de mudar, de transformar, de denegrir. E o pecado, a força dele foi tal que a terra foi amaldiçoada, o cosmo foi amaldiçoado, né? A natureza foi amaldiçoada, né? E quando Jesus Cristo morreu, ele veio para trazer todas as coisas, reconciliando elas novamente com Deus, principalmente o ser humano. Então nós temos o pecado avassalador, o pecado destruidor, de cima, o pecado que leva o homem para o inferno. E a igreja é responsável, queridos, é responsável pela pregação do evangelho, pelo testemunho da palavra de Deus, né? A igreja, ela é responsável, a igreja é o canal, a igreja é a coluna, é a entidade, é o organismo vivo, a igreja é a nação, é o sacerdócio, a igreja são as pessoas que vivem o evangelho, que vivem para Deus, que anelam por Deus, que são o sal, que são a luz, que impede a corrupção do mundo, que impede a marcha do pecado. E aqui, queridos, Jesus Cristo disse que não era para a igreja ser enganada, que a igreja não fosse enganada, que a igreja não fosse tirada do seu propósito, do seu papel principal. E hoje nós vemos, sabe o que? Nós vemos uma liderança, líderes que tomam a ferramenta de Deus, que tomam a igreja de Deus, que tomam o rebanho do Senhor, impedindo
dela viver os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, e tomam para si, cercando a igreja de varadouros, cercando a igreja como uma espécie de curral ali, um aprisco de um manancial, somente para elas poderem manter as suas ambições, manter os seus projetos. Usam a igreja para o bem próprio, para o bem de si. Usam a igreja para conseguir mais ibope, conseguir mais espaço na bancada tal, ou aquilo, ou coisa outra. É a mesma coisa, estou usando aqui um celular, e ele tem a sua função principal de comunicação. Mas se eu usá-lo de maneira errada, que não foi feito para este propósito, ele terá algum prejuízo, algum defeito. E aqui, queridos, a igreja não somente está sendo impedida de seguir avante com os planos de Deus, da pregação do Evangelho, de estar na rua. A igreja vive cansada, exausta, afadigada, levada, sugada para realizar os desejos de certas lideranças, de propósito de certos líderes, de pessoas, de pastores que estão à frente, impedindo elas, usam as energias da igreja em benefício próprio. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Porque a igreja nem serve, perdendo ali a sua função pelo desgaste da religiosidade e ao mesmo tempo sendo levada para planos, metas, projetos de seres humanos, do reino dos homens. Queridos, precisamos despertar, precisamos acordar, nós precisamos sair desse emaranhado de laços religiosos, de comportamentos religiosos, queridos. Nós precisamos muito, queridos, nos voltar a Deus, nos voltar a sermos renovados, a sermos inconformados. Precisamos ser reformados, queridos. Voltarmos aquilo pela qual nós fomos salvos lá na cruz do Calvário. Ter o nosso valor real, queridos. A nossa oração a Deus, para que Deus traga isso, Deus. Nos desperte a nossa vida, desperte o nosso coração para essas coisas que são importantes, que não sejamos achados, encontrados pelo Senhor, servindo aos homens, sendo aprovado pelos homens, bajulando os homens, que possamos nós estar na presença de Deus, aprovados por Deus, servindo a Deus, servindo ao Evangelho, vivendo o Evangelho, defendendo a doutrina, defendendo os princípios, os valores cristãos da família, para que a sociedade venha viver em paz, para que a sociedade possa ver as obras e glorificar a Deus. Que Deus continue abençoando a todos.